A semana do Inter começa com especulações em relação a reforços. Afinal, a nova janela de transferências abriu nesta segunda-feira, onde o Inter também se prepara para a grande decisão do Campeonato Gaúcho. Domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio, para confirmar a grande vantagem que o Colorado adquiriu na Arena. O técnico Roger Machado pode estar começando a ter um novo time titular. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, já pedindo desculpas para vocês, né, pela voz de novo, que ainda tá um pouco debilitada, mas ao decorrer da semana a gente vai recuperando ela, né? Vamos falar sobre as últimas do Inter, em nome da Gigante Veículos, onde tá o teu carro novo, aquele seminovo com cheirinho de novo, as melhores condições do mercado, melhor pré e pós-venda, você encontra lá o teu usado na troca e a certeza de fazer o melhor negócio. Então chama a Gigante Veículos no WhatsApp, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, ou visite a loja, que está lá na Avenida Central, em Capão da Canoa, né? Tem uma galera que ainda tá pegando o litoral, né? No final de semana, tá estendendo um pouquinho mais, então passa lá que eu tenho certeza que tu vai fazer um grande negócio, tá certo? Gigante Veículos, meus parceiros aqui no canal. Turma, quero começar falando sobre uma informação que surgiu ainda no sábado, né? Na véspera do Grenal, do Juan Pablo Mendes, que é jornalista, né, do Diário Olé da Argentina. Ele trouxe a informação do interesse do Inter em Joaquim Correia. E vou dizer, tá, até me estranhou este interesse, porque trata-se de um grande jogador. O Joaquim Correia está hoje na Inter de Milão, tem 30 anos, começou a carreira, né, no Estudiantes de La Plata, ainda lá em 2012, ficou lá até 2015, depois foi vendido para a Sampdoria, passou pelo Sevilha, pela Lazio, chegou à Inter de Milão em 2021 e a partir de então, né, está por lá com um hiato, né, em 2023 foi emprestado para o Olympique de Marseille. Então jogou em grandes clubes, né, do futebol europeu e tem o contrato terminando no meio da temporada, ou seja, no fim da temporada europeia, quando reabre a janela de transferências. E o Inter tem interesse nesse atacante que tem nacionalidade argentina e italiana e que tem 30 anos de idade. Só que tem uma curiosidade, né? O Joaquim Correia vem sendo utilizado, né, lá pela Inter de Milão. Ontem, inclusive, esteve em campo na vitória da Inter contra o Monza por 3-2, jogou cerca de 17 minutos, entrou aos 73, né, de tempo corrido, e assim aconteceu nos outros jogos, tá? Jogou contra o Napoli no empate 1-1, jogou 25 minutos, jogou 26 contra a Lazio, né, na vitória por 2-0, e começou o jogo contra o Genoa, onde a Inter venceu por 1-0 e ele saiu no intervalo. Então, assim, ele não tem tantos minutos assim, mas ele vem sendo utilizado por lá. Só que o contrato está terminando, né? De repente a Inter não vai renovar e o Inter está de olho aí nessa contratação. O Juan Pablo Mendes, ele chegou a dizer, né, de que o Inter estaria interessado e pagaria cerca de 3 milhões de euros, ou algo assim, né? Deixa eu pegar aqui certinho para não falar besteira, tá? Mas a informação dele é a seguinte: o Inter estaria interessado, né, nessa contratação e estaria disposto a investir um valor de 2,5 milhões de euros. Mas aí de luvas, de salário, confesso que essa informação a gente ainda não conseguiu apurar com mais destreza. Mas existe sim essa possibilidade do Joaquim Correia. E torço muito para que dê certo, tá? Um grande jogador. Vamos ver, né, se confirma a informação. Abre a janela hoje e a janela ela tem uma peculiaridade, né? Porque é uma janela de estaduais, ou seja, o Inter só poderá contratar jogadores que tenham atuado pelo menos uma partida de campeonato estadual. E aí, né, volta aquela tona. O Inter está buscando duas posições, um lateral direito e um segundo volante. Um lateral direito não é para tirar o Bryan Aguirre, que até fez uma ótima, né, partida contra o Grêmio, vem crescendo de produção, é muito mais para brigar por posição, visto, né, que o reserva do Bryan hoje é o Natan, que não tem, né, muita perspectiva e que inclusive, né, pode ser devolvido ao Santos ao final do campeonato estadual ou na metade do ano quando acaba o seu contrato, e um segundo volante, visto a indefinição que tem ainda com o Thiago Maia,
que é outro que pode deixar o Inter ainda nessa janela intermediária, né? Se fala muito no Santos, o Santos ontem foi eliminado do Campeonato Paulista para o Corinthians, então tem um pouco calendário agora, mas de qualquer forma, né, o Inter deve fazer sim algumas movimentações importantes nessa janela e até pode buscar aquelas contratações que a gente às vezes não espera muita coisa e que dão retorno. Foi nessa janela que o Inter, por exemplo, buscou o Alexandre Alemão, que é um jogador que veio do Novo Hamburgo e que rendeu um bom dinheiro para o Inter quando saiu. O Rômulo veio do Atlético de São João del Rei, rendeu 5 milhões de dólares, agora na sua venda para o Tigres do México. Então, o Inter também vai procurar ocasiões como essas. É claro, né? Também trouxe o Jean Dias, trouxe o Gabriel Barros, que foram apostas que não deram certo, mas também são apostas baratas, que não têm um prejuízo enorme para o clube, como contratar, né, um medalhão da Europa, né, a peso de ouro, e o cara não render. Então, olho nessa nova janela que vai até o comecinho de abril, tá? Cerca de 30 dias o Inter vai ter aí para contratar novos jogadores. Lembrando, né, que acaba o Gauchão agora no próximo domingo e o próximo compromisso do Inter é no dia 29 contra o Flamengo, lá no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Então vai ter um hiato aí de 13 dias depois do Campeonato Brasileiro para que o Inter volte a jogar. Tá certo? Quero falar também, gente, sobre o novo time titular do Inter. Afinal, né, muitos de vocês me perguntam sobre o que vai acontecer agora, visto que o Roger vai ter 8 dias, né, desde que terminou o Grenal da Arena até começar o Grenal do Beira-Rio, para ter melhores condições do Alan Patrick, ter melhores condições do Wesley, do Rocher, do Borré, jogadores que estão voltando, né, do departamento médico. E pelo que disse o Roger Machado, o Antony, por exemplo, né, na disputa com o Rocher, deve ganhar essa disputa. Afinal, né, claro que o Rocher é um cara fundamental, de hierarquia, né, o goleiro titular da seleção uruguaia, mas o Antony jogou o Campeonato Gaúcho inteiro e tomou apenas 5 gols, sendo 2 deles de pênalti, um contra o Caxias no Beira-Rio e outro contra o Grêmio na Arena. Então, dito isso, tá, eu imagino que o Roger, para começar o Grenal do próximo domingo, ele deve apostar na manutenção do time que iniciou na Arena, que conquistou o 2-0, que jogou bem, que teve, né, uma participação importante, visto, né, o Carboneiro, que fez o primeiro gol e hoje disputa essa posição com o Wesley, o Vitinho, que participou da jogada do primeiro gol e disputaria, de repente, também com o Wesley essa condição, ou até mesmo com o Borré, o Antony no gol, em detrimento do Rocher. Então, eu acho que se mantém o time, até porque o ano é longo, né? Terão lesões, terão convocações, terão suspensões, e a gente vai ter que ter um grupo forte e coeso. Lembrando que no jogo contra o Flamengo, já na estreia do Campeonato Brasileiro, o Inter vai ter à disposição o Oscar Romero, o Juninho e o Diego Rosa, né? Que foram 3 nomes contratados aí na reta final da janela e que não foram inscritos a tempo no Campeonato Gaúcho. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo, em nome de KTO, kto.bet.br, hoje tem jogão, né? Hoje tem Palmeiras e São Paulo, jogo de semifinal do Campeonato Paulista, jogo único, Palmeiras jogando em casa, né? O São Paulo tentando eliminar aí o Alviverde, então jogo pra gente palpitar. Eu acho que vai passar o Palmeiras, tá? Acho que o Palmeiras passa mesmo, apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando dentro da temporada. Então vai lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!